A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Leonard Ravenhill, Sedentos por Avivamento, capítulo 3. Sodoma não tinha Bíblia. Uma frase do grande avivalista John Edwards tem martelado muito em minha mente nestes dias, quando ele descreve a justiça de Deus como uma flecha apontada para o nosso coração. Acrescenta que o nosso Deus é um Deus irado, independentemente de qualquer promessa ou obrigação para conosco. Nesse exato momento, sinto como se fosse essa frase algo que está me dando ferroadas. Não consigo me livrar dela. É como se essa declaração estivesse me corroendo por dentro. E como esse servo de Deus estava certo? Que tipo de obrigação Deus pode ter com pessoas como nós, cujos pecados acumulados de apenas um dia, como nação, são maiores que os pecados que Sodoma e sua irmã Gomorra praticavam no decorrer de um ano inteiro? Devemos considerar o fato de que a maioria dos países hoje possui muito mais vantagens com relação ao Evangelho do que Sodoma jamais teve em toda a sua existência. Sodoma não tinha igrejas. Nós temos milhares. Sodoma não possuía Bíblias. Nós possuímos milhões. Sodoma não tinha pregadores. Nós temos milhares e milhares de pregadores agora. Sodoma não possuía institutos bíblicos. Nós temos centenas. Sodoma não tinha reuniões de oração. Nós temos milhares de reuniões. Sodoma não possuía nenhuma rede evangélica de comunicação. Nossa nação é ricamente abençoada com muitas dessas redes de transmissão cristã. Sodoma não conhecia as histórias a respeito do julgamento de Deus, as quais poderiam servir-lhes de advertência contra o perigo. Nós temos muitos volumes desses relatos. Entretanto, apesar de todas essas desvantagens, Sodoma sofreu o castigo e pereceu. Tanto a América como boa parte das nações do mundo de hoje estão vivendo unicamente por causa da grande misericórdia de Deus. A única razão por que não somos consumidos pelo fogo da ira de Deus, do Deus Santo, é a sua misericórdia. Uma misericórdia que tem sido esticada. Os Estados Unidos, bem como muitos outros países, já receberam todas as advertências possíveis. Advertências estas que estão falando conosco agora. Sim, o juízo de Deus caiu sobre aquela nação, mas, ao olhar para aquela nação que pereceu, como está a nossa nação hoje? Por isso, a sorte está lançada contra todas as nações. Primeiro, que obrigação Deus tem para com um povo que dedica a Deus apenas 1 hora do seu domingo na igreja? Depois vai para o clube e passa várias horas andando no conselho dos ímpios e assentado na roda dos escarnecedores, como está escrito nos Salmos, capítulo 1, os quais vivem profanando o santo nome de Deus. Segundo, que obrigação tem Deus com um povo que permite que suas bancas de jornal exponham inúmeras revistas de diferentes nomes,
todas de alguma forma publicando fotos de nudez, isso de uma forma explícita. Terceiro, que obrigação Deus tem para com uma nação que permite que jovens estrangeiras venham para o país para pousarem nuas, como se fossem decoração de alguma casa noturna mais avançadinha. Quarto, que obrigação Deus tem para com um povo cujo governo investe milhões para financiar operações militares em países que, por uma simples questão de filosofia, comprometem-se a destruir aqueles que lhes sejam contrários. Quinto, que obrigação Deus tem para com o povo que manda gravar em sua moeda: em Deus nós confiamos, mas não permite que suas crianças cantem canções de Natal nas escolas, ao mesmo tempo que consente que meia dúzia de pessoas façam com que uma lei que proíbe que milhões de crianças não possam mais orar nessas mesmas escolas e permitem que essas leis sejam aprovadas. E assim, permitiu que alguns amigos locais driblassem uma emenda constitucional. Que obrigação tem Deus com um povo dessa forma? E sexto, que obrigação tem Deus para com uma nação onde vive uma boa parcela de gente menos favorecida, mas que gasta 4 milhões de dólares em uma única tarde, patrocinando uma corrida de carros? Isso está nas estatísticas da Associação Billy Graham. Sétimo, que obrigação tem Deus para com uma nação que gasta mais por ano com comida de cachorros do que com a propagação do Evangelho? Segundo, o meu modo de pensar, uma nação ou nações que for tão longe como temos ido, merece apenas uma coisa, isto é, que o Deus Santo, de quem eles têm zombado, aceite o desafio da prolongada provocação que eles têm feito às leis divinas. Que o Senhor retenha a abundante colheita que já tem experimentado. Ou, ainda já que o Senhor repreenda aquele a quem ama. Provérbios capítulo 3 e o versículo 12. Que o Deus Santo coloque rapidamente a vara da disciplina sobre nós, para que possamos ser salvos de uma completa destruição. Sem ao menos corar de vergonha, ficar vermelhos, seguimos adiante, desconsiderando os 10 mandamentos, até que chegamos à beira da falência moral. Temos entrado de maneira frenética em uma verdadeira orgia de gastos. A maneira com que conduzimos a nossa vida indica que a grande pergunta que nos incomoda é: quanto tempo ainda temos para gastar e gastar até chegarmos ao completo caos econômico? Bombas atômicas não têm poder contra o julgamento de Deus, contra o julgamento de um Deus santo. Se ele desencadear sua fúria sobre esse povo orgulhoso e embriagado de tanto pecado, não vai haver abrigo antibombas que seja grande o suficiente para proteger, nem forte o suficiente, nem profundo o suficiente e nem seguro o suficiente para nos livrar do chicote da ira santa de Deus. Nesse momento de nossa vida, apenas uma coisa nos mantém afastados da completa decadência: a igreja, a verdadeira igreja. Uns poucos restantes que foram lavados no sangue do Cordeiro e que não se dobraram diante do Deus do materialismo e nem se intimida com as ameaças e escárnios do humanismo científico. Depois que Abraão parou de interceder, Sodoma pereceu. Enquanto ele permaneceu ainda em pé diante da face do Senhor, como está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 22, o homem tinha um representante diante do Todo-Poderoso. Durante o tempo em que Ló habitou na cidade de Sodoma, mesmo sendo uma pessoa meio apóstata, Deus ainda tinha um representante no meio daquele povo. Assim,
Enquanto essas posições estavam ocupadas por esses homens de Deus, o Senhor permaneceu quieto. Porém, quando Ló saiu da cidade, depois que Abraão fez o seu último apelo em favor de 10 homens justos que, porventura, houvesse ali, os quais não foram encontrados, então o fogo do céu caiu sobre aquele povo. Gênesis capítulo 19 e versículo 24. Louvado seja Deus que as nações de hoje ainda possuem um pequeno remanescente que intercede por elas diante do Senhor. Irmãos, orem. Orem como fez o salmista. O pastor de Israel dá ouvidos. Tu, que guias a José como um rebanho que te assentas entre os querubins, resplandece, ó Senhor. Ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmos 80, versículos 1 e 3. O presidente Kennedy, um político muito astuto, durante o seu governo conseguiu adiar a crise do aço e depois a crise com Cuba. Contudo, nenhum presidente e nem todo o poder ou força poderão evitar a ira divina. Unicamente o arrependimento de uma igreja quebrantada e contrita poderá fazer isso. Se Deus amarrasse a pedra de moinho do nosso pecado ao redor do pescoço dessa geração e nos lançasse no mais profundo do abismo, isso seria apenas o que nós, com toda justiça, merecemos. Os pecadores não têm consciência dessa terrível verdade e nem creriam se alguém lhes falasse a respeito dela. Nesse momento, a igreja é o sal da terra que continua salvando as nações. Por isso, crentes, levantem-se. Comecem agora a vigiar, chorar, trabalhar e a guerrear em favor dos perdidos. Deus conta com você e as nações também. Que Deus te abençoe. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções do reverendo Leonard Ravenhill. Que Deus abençoe sua vida. Você que chegou até o final, veja se você já está inscrito, dê o seu like, deixe o seu comentário, diga de onde você está nos acompanhando. Você está orando por um avivamento? Você ora intercedendo pelas nações, pelo Brasil? Se afirmativo, deixe o seu comentário. E considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Na descrição eu deixei o número do nosso WhatsApp e do Telegram, para que você possa enviar o seu pedido de oração. E para que, quando você enviar a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, envie o comprovante, para colocarmos no caderno de oração o seu nome e orar por você, pela sua família, seus negócios, empreendimentos, saúde e a sua vida espiritual. Deus vai te abençoar, porque essa é uma promessa de Deus. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Essa é a promessa, é a palavra, creia. E avisar para você que toda segunda e toda quarta-feira, às 22 horas, eu estou no canal Jesus aos Quatro Cantos, fazendo live. Que Deus te abençoe e sucesso na sua caminhada.